Oi, tudo bem, Nini? Como vai, Michel? Para você, né? Tudo bom dia. Aqui ainda são 9 horas da manhã. Eu estou em Ohio, nos Estados Unidos, Ah, então um pouquinho mais para trás. uhum. Para mim é boa tarde, são as 3 aqui. Boa tarde. É, eu queria te agradecer, vou aumentar aqui um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ir dizendo aqui bom dia para algumas pessoas. Marli, que está por aqui, Luísa Isso, Pinheiro, tem várias pessoas aqui né? já acompanhando a gente. Que coisa boa. Essa live vai ficar Mas gravada? Oi, desculpa. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube do Desafios da Imigrante e no nosso podcast no Spotify Desafios da Imigrante. Fica gravadinha em áudio para quem está no ônibus, ou no trem, ou, né, para Sim. ouvir. E fica também no canal do YouTube disponibilizado, assim. E também aqui no nosso feed, né, quando eu termino a live. Eu Ah, que bom. queria te dizer bom dia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu e o time Desafios te agradecemos. É, Também para quem está aqui acompanhando, né? Comentem, mandem coraçãozinho, né? Estamos aqui para responder dúvidas, para interagir, né? Isso mesmo, bom dia, aqui, boa tarde para vocês, né? Uhum. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre a vida dos imigrantes, né? Como é que é esse Isso, desafio de viajar, de migrar, enfim. É para isso que a exato, gente está por aqui. isso mesmo. Assim, eu queria começar a live com uma pergunta. É, Você é guia turística há 40 anos no mundo, né? Não só nos Estados Unidos. Você já viajou vários. Acho que você. Qual país você não viajou? Há Tem algum? muitos ainda, muitos ainda. É, Então, tá. deixa eu me apresentar. Eu sou Meg, do canal E Por Falar em Viagem no YouTube, e aqui no Instagram o meu perfil é Viajando com Meg. Eu trabalho com Uhum, turismo há mais de 40 anos e, na verdade, eu sou guia acompanhante. Então, existe aí uhum, uma diferença entre guia de turismo e guia turístico e guia acompanhante. Guia turístico é aquele uhum. livrinho que você compra, né, e segue lá as instruções. Guia de turismo Isso. são profissionais espalhados pelo mundo inteiro que nos recebem nas suas cidades, nos apresentando tudo que tem na cidade. E guia Uhum, acompanhante, que é o meu caso, eu acompanho grupos de passageiros, a maioria são brasileiros, que viajam pelo mundo. E eu já estive em uhum, mais de 30 países, na uhum, maioria deles mais de 2 ou 3 ou 4 vezes. uhum, Então, eu faço esse trabalho, minha especialidade é essa, acompanhar os passageiros, além de ser agente de viagem, claro, né, de uhum. organizar as viagens que as pessoas queiram fazer, especialmente aquelas viagens internacionais, eu também me especializei nesse acompanhamento. A Ai, Carlinha de Nova York está por olha, aqui também. Oi, tá falando da Carlinha. lista de lugares só cresce. E vai crescer agora mais ainda, né? Com o fim aí da pandemia, vamos começar a circular aí, né? Com certeza, já Quero estamos muitas aqui. dicas suas para as viajantes de plantão aí que estão assistindo a live ou que irão assistir depois o material gravado, Com certeza, nós estamos né? aqui para isso, para dar várias informações e porque viajar é a melhor coisa do mundo. Ai, Então, não para mim deixe para depois, viaje. Nem que seja aqui para o não. lado, mas saia da sua zona de conforto e descubra o mundo. O que você vai É, ver é muito mais do que ver, ouvir, sentir, degustar, enfim, viajar é tudo de bom. exatamente, concordo. Eu moro há 20 anos aqui na Suíça, né? E a Europa, como tá tudo pertinho, você viaja muito, conhece as coisas e tudo. E eu sempre digo, viajar é o meu topo da lista. Eu não quero bolsa cara, eu não quero roupa. Eu gosto de viajar. Eu gosto de ver coisas, experimentar a culinária do lugar, de preferência em restaurantes que
fujo um pouco do coisa turística, eu gosto de ir lá onde os nativos vão e comem, né? Obviamente, nem toda viagem é possível, né? Porque às vezes é meio 2, 3 dias daquele coisa rápida, mas quando eu vou com mais tempo, eu gosto de procurar assim, onde é que as pessoas que moram ali vão comer, né? E essas coisas assim. Mas o meu intuito aqui também de te entrevistar é porque você migrou para os Estados Unidos, né? Tua agência era no Brasil, né? Isso. E aí depois você foi para os Estados Unidos. Conta um pouquinho como é que foi isso. E depois emenda contar os seus 40 anos, a sua linha do tempo nesses 40 anos que você é Ah, guia e acompanhante. muito bem. Então, outro dia até me perguntaram, né? Eu estava atendendo um passageiro online, claro, não é? Fazendo Uhum. uma reunião, uma primeira reunião com ele, e depois que eu contei rapidamente, ele disse: Nossa, você é nômade. Eu falei: Você sempre foi assim? E aí eu quero começar por isso. Até mais Ótimo. ou menos os meus 25 anos, eu não pensava em sair do meu apartamento, do meu trabalho, aquele conforto da zona que eu ficava ali muito tranquila. Eu sou carioca, Uhum. morava no Rio de Janeiro, então aquilo para mim eu conheço, era muito confortável. De repente, Uhum. eu não sei o que aconteceu comigo, ou melhor, eu sei, a vida vai nos levando, né? É um rio, o rio leva a gente. Então a Uhum. vida foi me levando e a partir daí, depois dos 35, 40 anos, eu me vi no mundo. Então, eu já saí do Rio, eu já morei em Natal, numa pousada na areia da praia, saía do quarto, pisava na areia, caía dentro Ai, que d'água. delícia. Eu já morei 20 anos em Salvador, na Bahia, aliás, onde eu deixei muitos queridos amigos. E Ai. depois eu me mudei para os Estados Unidos. Aqui eu já morei em Nova York, na região de Long Island, e Uhum. atualmente eu moro em Ohio, que é no norte, bem na beira de um dos 5 grandes lagos que fazem fronteira com o Canadá. Então Só é morou mal, aqui. né, Meg? Só morou mal na vida. Rio de Janeiro, Natal. Não, Salvador é uma delícia. incrível. Salvador é assim. Salvador é um cotovelo, tem mar para os dois lados. Então, você está num dia ruim, você aconteceu alguma coisa que você baixou seu astral, Aham. dirija-se para o mar, sente numa cadeirinha, num Uhum. banquinho, peça uma água de coco, olhe para a imensidão do mar e os seus problemas desaparecem. Imagina. Salvador é maravilhoso, E muito bom. Salvador é uma egrégora muito forte de positividade, né? Você dificilmente vai ver eles de mau humor ou reclamando. Não, eu acho que isso faz muita diferença também. Não é assim, Muita. nós paulista tá sempre estressado, correndo, tem que pegar, É, né? exatamente. E está aqui também Luciene, e lembrando, não esqueça de E comer um comam um acarajé. acarajé. Não Ai, esqueça de comer um Luciene, acarajé. Lembrou muito bem. né? Sexta-feira, a cidade de Salvador cheira a acarajé. Ai, que Em quase delícia. todas as esquinas, que nem Minas, Belo Horizonte cheira a pão de queijo, Salvador, Uhum. nas sextas-feiras, cheira a acarajé. Ai, que Uma delícia. delícia. Agora, lógico que tem aqueles melhores, né? Que eu também recomendo. Só falar com o pessoal de lá que ele vai te dizer aonde é o melhor acarajé para comer em Salvador. Acredito. Pois é. E a partir daí, por várias situações, é, eu era casada naquela época, Uhum. tinha um marido, sócio, companheiro de todas as horas, e infelizmente nós perdemos uma luta para um câncer de pulmão Uhum. e ele faleceu. E daí, Uhum. então, passado um tempo, né, eu fiquei em Salvador ainda, como disse, ele era meu sócio, e ele, quer dizer, nós éramos sócios, né? Uhum. E aí, com tudo o que aconteceu, eu me vi muito sozinha, apesar de que meus amigos me apoiaram tremendamente. Mas eu me vi Uhum. muito sozinha, eu não tinha família. E eu já tinha família aqui nos Estados Unidos, né? Eu tenho Uhum. 3 irmãos que moram aqui há muito tempo. Uhum. Sobrinhos, cunhada, cunhado, enfim. E com o tempo também fui fazendo amizades, né? Porque eu vinha Uhum. aqui muitas vezes.
E daí eu decidi, com o apoio deles, que estava na hora de eu fazer uma nova mudança. E foi Uhum. assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Em 2018, final de 2017, início de 2018. E Ok. continuei atendendo os meus passageiros através de home office, né? Uhum. Eu atendo, faço reuniões com aqueles que já me conhecem ou com os que não me conhecem. Aliás, lá no meu perfil tem um link direto para marcar diretamente na minha agenda uma reunião Uhum. comigo de 30 minutos, um encontro onde nós vamos falar dos seus sonhos de viagem e como é Uhum. que eu posso te ajudar, né? É. Então, contando rapidamente, foi isso que Uhum. aconteceu e foi isso que me trouxe até os Estados Unidos. Que legal, assim. Nossa. E assim, essa tua. Eu te perguntei, foi a primeira coisa que na nossa pré-live, na nossa conversa, né? Antes de fazer a live, Sim, eu te perguntei assim, Meg, você há 40 anos você viaja, né? De avião, de várias, eu acredito, né? Várias sim. maneiras. E eu falei para você, eu te pedi se você falasse um pouco o que mudou nesses 40 anos no turismo, o que mudou assim, porque assim, antes, há 40 anos viajar realmente era algo para quem tinha muito dinheiro, assim, né? Com certeza. Não era qualquer Principalmente pessoa. Europa e Estados Unidos. Exatamente. Bem, eu comecei na profissão, né? Eu comecei no turismo em 1979. Alguns que estão Uhum, por aqui nem eram nascidos nessa época. Em 1979, eu comecei na Varig, Linhas Aéreas do Brasil. uhum, E que, infelizmente, essa companhia já não existe mais há alguns uhum. anos. É uma pena, mas é a realidade, né? Todo mundo. Tem um rapaz que é piloto e ele fala sobre aviação no YouTube. Eu sigo ele, eu gosto. Ele fala a mesma coisa que você. Que pena que a Varig não tem mais, porque eles eram incríveis. Incríveis, incríveis. Não tem absolutamente nada a ver com a aviação que nós conhecemos hoje. Nada, nada. Em todos os detalhes, Uhum, aquilo era um high-tech, era high, era uma coisa assim, o melhor do melhor. Hoje, quando a gente uhum, fala de atenção ao cliente, do que a gente pode fazer com o cliente, de os uhum. cuidados, os mínimos, mínimos. E eu falo isso porque eu trabalhei na Varig quase 15 anos em diferentes departamentos, Nossa. inclusive em alguns que ficam muito atrás e que as pessoas nem imaginavam que aquilo existia. Mas Uhum, eu estive lá dentro e eu sei que aquilo existia e eu sei como era o cuidado que se tinha naquele uhum, tempo. Bem, essa é uma das diferenças. As empresas que sobreviveram, entre aspas, né, que uhum, também já existiam lá no tempo da Varig, essas uhum, empresas, de alguma forma, elas também eram diferentes do que elas são hoje. Mas uhum, acontece que tudo a gente vai tendo que mudar. Como eu falei no início, é um rio, então tudo vai tendo que uhum, mudar e vamos tendo que nos adequar à nova realidade. Lá em 79, quando eu entrei na Varig, a Varig trabalhava junto Varig e Cruzeiro, linhas uhum. aéreas também. A Varig comprou a Cruzeiro, se juntaram, enfim, coisa que agora acontece toda hora, mas aquilo aconteceu. Assim que eu entrei em 1979, a Varig tinha pouco tempo que eles tinham acabado de fazer um processo de mudar o departamento de reservas. Imagine que antes, um avião, quando a gente queria saber quantos os passageiros que estão nesse avião, era um bloquinho com vários cartõezinhos. Cada passageiro tinha um cartão. Imagina, cada passageiro tinha um Nossa. cartãozinho. Isso era dentro do avião. Passou daí para o computador. Isso Uhum. foi uma revolução, porque agora Imagina. todos os passageiros estavam dentro daquele computador. Você só chegava Uhum, lá. A primeira vez que eu vi um computador da Varig, porque tinha um sistema, aliás, ainda existe esse sistema, uhum, adequado, logicamente, para as outras empresas, enfim.
Não vamos entrar Uhum. nesse mérito, mas a primeira vez que eu vi aquele computador, gente, Uhum. eu falei, nunca eu vou aprender isso, porque A significa da onde para onde. Z significa que você quer marcar o acento. Eram muitos e muitos Código, códigos. né? Em menos de 5 anos, acredite, eu estava dando curso para quem chegava. Não. O que no início para mim era um verdadeiro mistério, eu comecei a trabalhar. Eu falei, não, eu vou aprender isso, que é isso. Todo mundo aprende, eu vou Uhum. aprender também. E eu me Você dediquei é uma intensivamente. desbravadora, né? Você não se deixa. Não, de jeito nenhum. Meu pai e minha mãe me ensinaram que não, não, não. Você É. pode, né? Então, eu sempre fiz por onde. Daí eu Uhum. aprendi e comecei a dar curso, e dei vários cursos. Mas, enfim, a partir daí eu fui para o departamento de reservas. Do departamento de reservas, eu fui para o departamento de tarifas, onde nós fazíamos as tarifas. Você, passageiro, chegava lá e dizia: Olha, eu quero fazer uma viagem Rio, Londres, Londres, Frankfurt, Frankfurt, Nova York, Nova York, São Paulo. Quanto custa isso? Então, todo mundo mandava essa mensagem para o nosso departamento e nós fazíamos esses cálculos no lápis e no papel. Nossa! Éramos 10 pessoas numa sala para Uhum. atender o Brasil inteiro. E o nosso chefe, Uhum. Antônio Louro, me lembro dele até hoje, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, Uhum. ele era um mestre nesses cálculos, Uhum. mestre. E todas as outras empresas do Brasil ligavam, quando ele descobria uma forma de fazer essa tarifa mais econômica em qualquer classe, os outros tarifeiros das outras empresas ligavam para a gente. Eu quero falar com o Antônio Lobo, eu quero saber qual foi a loucura que ele fez agora. E daí eles, não, você não entendeu ainda. Era uma coisa muito simples depois que foi descoberto, né? Que nem colocar o ovo Uhum. em pé, né? Muito simples, depois Claro. que a primeira pessoa colocou. Bem, daí eu fui para o departamento de cargas, daí do departamento de cargas eu fui, que é outra área completamente diferente, né? Uhum. Balancear avião, saber o que pode, o que não pode, quanto custa. Depois eu fui para o departamento de vendas, promoção e vendas, e Uhum. trabalhei também com muitos órgãos públicos que trabalhavam com a Varig naquela época. Bem, Uhum. passado aí uns 15 anos mais ou menos, eu recebi um convite da Ibéria, linhas aéreas espanholas, para migrar para a Ibéria. Então eu pedi Uhum. demissão da Varig e fui para a Ibéria. E Uhum. lá na Ibéria eu cheguei a ser gerente de vendas do Brasil. Eu era responsável pelas vendas no Brasil, exceto Rio e São Paulo. Então, Uhum. todo por aí eu já começava a viajar muito. Eu ia a muitos estados, né, divulgando os voos da Ibéria, que saíam Uhum. do Brasil em direção à Espanha e desde a Espanha se conectavam com o mundo inteiro. Uhum. E depois disso, eu recebi uma proposta de me mudar para um outro estado. Eu não quis fazer essa mudança, então eu me Uhum. desliguei da Ibéria. E depois disso foi quando nós construímos a pousada em Natal. E Uhum. 3 anos depois a gente descobriu que a gente não estava ainda na idade de ficar numa pousada na areia da praia. A gente queria mais coisas. E daí Uhum. a gente veio para Salvador. E lá eu tive uma operadora de turismo e uma agência de viagens. E Que depois de legal. lá foi ali que eu me especializei mais em levar grupos, acompanhar brasileiros aí pelo mundo, e Uhum. daí então foi quando eu me mudei para os Estados Unidos. Legal. E essa dinâmica, assim, um pouco de agência de turismo, você pode contar pra gente um pouco como é? Como é que A funciona pessoa a vai lá, agência? reserva, como é que começa tudo, A essa... agência de viagem também mudou muito, né? Mudou muito. Uhum. Antigamente nós trabalhávamos aqui atrás, seria um monte de cadernos, um monte de papéis. Você chegava e, olha, eu queria ir para a Ásia. Aí eu ia lá, aqui atrás, nos meus caderninhos da Ásia. Opa, tem aqui. O que você quer fazer na Uhum. Ásia? Agora não é mais nada assim, né? Agora isso tudo mudou. Você vê aqui, não tem um papel. Nós É. trabalhamos com o computador que está aqui do meu lado, duas telas, Uhum. enfim.
Como é que o passageiro chega no agente de viagem? Como falei, lembra que eu falei que os nomes ficavam, o nome dos passageiros ficavam no ficheiro. No bloquinho, Imagina é. isso. Bem, depois disso, tinha a reserva, tinha as passagens, não sei o quê. Quando, de repente, que eu também fiz parte do grupo de introdução disso no Brasil, chegou-se o Uhum. seguinte: não, a partir de agora, não precisa de mais passagem. O passageiro apenas vai chegar com um código. Todo mundo se almoçou, tá maluco, ninguém vai lembrar desse código, não sei o quê. Agora, isso é ninguém nem sabe o que É. é uma passagem aérea. Ninguém nem sabe o Não. que é isso. As pessoas, o departamento de tarifa, isso não existe mais. Ah, Então, mas ó, eu imprimo a minha. Eu não confio tanto na tecnologia, não. você Eu faz, gosto de imprimir a minha. você faz o que eu e outros vários profissionais, agentes de viagem, recomendamos. Você não Eu não confio no precisa. QR Code do celular. Você não precisa imprimir. Você pode chegar lá como quem nada com o seu passaporte. É. Tudo bem. Deu um único problema, ou você Uhum. tem impresso, ou você vai fazer desse problema um problema desse tamanho. É. Então, recomendação a todos os que estão aqui nos assistindo, os que ainda vão assistir. Uhum. Não deixe de imprimir todos os seus documentos. Uhum. Especialmente passagem aérea, voucher, seguro de viagem. Uhum. Leve isso impresso, porque Exato. você tem uma garantia. Minha avó Uhum. dizia que seguro morreu de velho. É, Então, não dê chance para o azar. Eu, como já exatamente. falei, viajo bastante. Semana que vem mesmo eu tenho já uma viagem. Se você soubesse a quantidade de problemas que acontecem no aeroporto porque o passageiro não tem o seu documento Uhum. impresso, você Imagina. nunca mais viajaria sem imprimir. Ó, Eu eu acho vi uma vez, por sim. isso que eu sempre fiz, mas depois disso eu faço mesmo. É, eu estudo programação, né? E as pessoas confiam muito na tecnologia, mas a tecnologia ainda é muito falha, porque ela é ótima, ela, né, facilita muitas coisas, mas você não pode ficar dependente dela. Você não pode confiar naquilo 100%. E hoje eu entendo que deva ter sido isso, mas o rapaz escaneou o telefone, tem umas maquininhas, né, na passagem para entrar no avião, e o programa não reconheceu o código, aquele QR Code que ele estava. E aí a atendente não podia fazer, não podia deixar ele passar, Com né? certeza, com certeza, Aí o que com aconteceu? certeza. Ele não embarcou. Como é que ele vai embarcar se ele não está reconhecido dentro do sistema como um passageiro apto para É, entrar naquele avião? Ele simplesmente não pode embarcar. E esse é apenas um dos inúmeros problemas que podem acontecer quando você não tem aquele papel impresso. é. Ah, Meg, mas a tecnologia é maravilhosa. Eu não estou dizendo que não é. A Uhum, tecnologia é maravilhosa, mas o uhum, cara que, na minha opinião, mais entende de tecnologia, chamado Mark Jefferson, que aliás está aqui com um perfil maravilhoso no Instagram, ele me ensinou sempre, sempre você uhum, precisa confirmar se o que você fez está certo. uhum. Porque às vezes você faz, parece certo, mas na verdade não está. Agora, Exato. imagina, se eu tenho que confirmar o que eu estou fazendo, imagina quando eu chego no aeroporto e me apresento para um voo. Uhum, Então, gente, imprima seu papel, tá? é. A minha sugestão é essa. Mas então, continuando aí, a pergunta que você me fez, o que, que mudou do agente de viagem? Antigamente, o papel do agente de viagem era conectar o passageiro que quer viajar com o fornecedor que dá o serviço que ele quer. Então, o Uhum, passageiro quer viajar para visitar os pais. Ele precisa de quê? De uma passagem aérea. Então, uhum, nós, agentes de viagem, conectávamos esse passageiro com a empresa aérea.
Ah, o Uhum. passageiro quer viajar porque ele quer fazer um tour pela Europa. Então, ele precisa de uma passagem, ok? Mas ele também Uhum. precisa de quem vai fazer o tour, ele também precisa do hotel, ele também precisa do seguro, ele também. Então, nós conectávamos isso, o passageiro com toda essa rede de fornecedores. Bem, chegou a internet, que foi maravilhosa para a gente, foi Uhum. maravilhosa para vocês e foi maravilhosa para todo mundo que sabe utilizar. Uhum. Acontece que algumas pessoas acreditaram e ainda acreditam que a internet veio substituir o agente de viagem. Uhum. Na minha opinião, isso é um conceito totalmente equivocado, Na minha também. por uma razão que eu resumiria todas as outras. A Uhum. internet só responde o que você pergunta. O Google, ou seja lá quem for, ele não pensa. Ele é um sistema Ele que ele recebe é um uma robô. pergunta, é um robô, ele recebe uma pergunta e ele vai achar a resposta para aquela pergunta. Uhum. Agora, se você não perguntar, ele não vai te dizer, porque o sistema é esse. Ele recebe uma pergunta, procura e, puf, te dá a resposta. É, Assim que funciona. O agente de viagem exatamente. não é assim. O É. agente de viagem, como você, é um ser humano. E Uhum. então pensa. Primeira coisa, ele pensa. Segundo, ele tem ferramentas e está totalmente atuado. Estou falando de bons profissionais, né? Porque mal Uhum. profissional existe em qualquer profissão. Não vou falar, estou falando Exatamente. É. dos bons agentes de viagem, que tem até alguns aqui presentes nessa live, muito agradeço. Então, os Uhum. bons agentes de viagem, primeiro eles pensam que são seres humanos. Segundo, e essa é um diferencial nosso. Claro. Segundo, eles são preparados. Eles Uhum. fizeram cursos, eles viajaram e mais, eles estão sustentados por uma rede de informações diária. Uhum. Diária. Então, quando, por exemplo, uma pessoa pergunta para o Google: eu preciso de passaporte para viajar brasileiro. Eu preciso de passaporte para viajar para Buenos Aires? A resposta para essa pergunta é não. Não, Uhum. você não precisa de passaporte para viajar para Buenos Aires. Ah, ok, ótimo. Aí a pessoa faz uma dedução. Como ela não precisa de passaporte para viajar para o Rio, para São Paulo, para Manaus, para Belo Horizonte, ela diz: ah, se eu não preciso de passaporte, ok, eu vou viajar para Buenos Aires com o mesmo documento que eu viajo para Belo Horizonte. Acontece que isso não se aplica. É, pergunta pro Ronaldinho Gaúcho que ficou preso. Ele não ficou preso, não sei se foi Bolívia. Porque ele não estava em posse do passaporte. Mas existem países que você não precisa de passaporte realmente, mas você precisa da sua carteira de identidade do, Uhum. do Instituto Félix Pacheco ou da Secretaria de Segurança Pública. Uhum. Essa carteira de identidade não pode ter mais do que 10 anos. E Uhum. esta carteira de identidade tem que ser original e estar em ótimas condições. Uhum. Então, eu já vi gente chegando, porque quem é que renova a carteira de identidade? Poucas pessoas. Eu já Uhum. vi gente chegando no aeroporto, não me contaram não, eu estava no aeroporto de São Paulo para embarcar, a pessoa tinha uma carteira de identidade, tinha de quando ela tinha 17 anos. Uhum. Ela nunca mais precisou da carteira de identidade porque ela viajava com a carteira de motorista, mas a carteira de Ah, motorista não serve. não é documento assim, né? Para Oficial. viagem internacional, não. Não, Para viagem não. internacional, não. A pessoa Uhum. chegou lá com uma carteira da OAB, da CREMERGE, da Marinha, enfim. Essas carteiras todas são válidas para viagens dentro do Brasil, não para viagens Uhum. para o exterior. É. Outra coisa, criança que vai viajar dentro do Brasil, ela pode ter determinada documentação.
Mas para Uhum. viajar para outro país, ela precisa, não importa se a criança tem um mês, a criança precisa de documentação para viajar para o exterior. Então, esses são alguns detalhes que, se você não fizer a pergunta certa para o Google, e eu Uhum. estou falando só de um pequeno detalhe que é a documentação. Eu não estou falando É. de vacina, eu não estou falando de nada disso. Uhum. Então, essa é a relação do passageiro lá com o Google, ou que seja lá Uhum. com quem for, com o robô que for da internet. Quando Uhum. ele vai falar com um bom agente de viagem, ele diz: Olha, Meg, eu estou querendo ir com a minha família, meus filhos, numa viagem para Buenos Aires. Você pode me ajudar? Com certeza. Quando vai ser a viagem? Ah, vai ser assim, assim, que dia, pá. Ok. Vocês estão. Todos vocês têm passaporte? Não, não temos. Ok. E carteira de identidade? Não, minha filha só tem 3 anos. Já começou. Então, É. quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta foi o agente de viagem. Você não me É. perguntou nada de documento, você só chegou para mim e diz: Eu quero viajar com a minha família para Buenos Aires. Você só me É. falou isso. A partir daí, começam a se criar várias teias na minha cabeça e Uhum. essas teias precisam ter respostas. É. Então, viajar com um agente de viagem, quando você procura um agente de viagem, o que o agente de viagem vai fazer não é emitir uma passagem. Gente, quem é que precisa de um agente de viagem para emitir uma passagem hoje? Você conta Uhum. nos dedos. A É verdade. maioria das pessoas vai entrar na internet, vai emitir sua passagem sem problema nenhum. Se Uhum. tudo dá certo, se tudo dá certo, a pessoa não precisa do agente de viagem. Agora, no momento que deu um problema, por exemplo, na hora de digitar lá, ao invés de digitar Silva, você digitou Silvo, por qualquer Uhum. razão. Por qualquer razão, você digitou Silvo. Uhum. Você não vai embarcar. É. E você só vai se dar conta disso no aeroporto. E Uhum. aí, aquela promoção maravilhosa, baratíssima que você comprou, quando você chegar no aeroporto, você vai pagar 10 vezes mais, porque a passagem Uhum. na hora do embarque custa muito dinheiro. Não E custa por quê? pouco, Isso é não. uma pergunta que eu gostaria que você respondesse depois. Você deve saber. Ah, tá. Ok. Então, um pequeníssimo problema pode se transformar num problema enorme, Uhum. enorme. Agora, Meg, eu posso confirmar antes. Eu escrevi Silvo ao invés de Silva, então quando eu imprimir, eu vou ver que está errado. Se Uhum. prepare para ficar horas, horas no 0300, porque você não consegue resolver isso pela internet, para ficar Uhum. horas no 0300 para falar com uma pessoa dessa empresa aérea. Porque já que Uhum. tudo pode ser resolvido na internet, ou a maioria das coisas podem ser resolvidas na internet, qual é a empresa aérea que tem hoje, como a Varig tinha, Uhum. 50, 60 funcionários no departamento de reserva? Ninguém tem isso Nenhuma. mais. No Ninguém começo, tem isso mais. no começo da pandemia, eu tinha comprado um voo para ir Londres com meu filho. E com uma amiga e o filho dela. A gente ficou sem o dinheiro. Eles não responderam. Nessas low cost que tem aqui na Europa, como não tinha ainda leis, e nem tem, né, regras para a pandemia, essas coisas, eu perdi meu dinheiro. O voo meu, do meu filho, mesmo com seguro, eles falaram: ah, o voo vai. Se você decidiu não ir, não é nosso problema. Ah, pois é, exatamente, Só que o exatamente. meu No medo era o Brasil, quê? Primeiro, eu não sabia o que era esse vírus. Segunda coisa, eu não ia arriscar ir e voltar e a fronteira tá fechada. com certeza, com Mas certeza. aí eles me disseram que não era problema deles, que o voo partiu e fui eu que escolhi não ir. Então, como não tinha, acho que nem tem ainda é, essas coisas assim, regras para passar essas coisas essa situação pandemia, eu e outras pessoas devem ter saído lesadas e ninguém vai nunca nem rever Com esses vídeos. certeza. Inúmeros, inúmeros. Na pandemia, realmente, também aconteceram vários problemas. E Uhum, após a pandemia, outros, né?
Eu soube de Uhum. pessoas que, procurando preços baratos para ir da Europa para o Brasil, encontraram valores muito econômicos e fizeram a compra sem saber o que estavam comprando. Depois se deram Uhum. conta que esse preço baratinho era via Estados Unidos, só que ela não tinha visto americano. Mas, Meg, eu nem vou ficar nos Nossa, Estados Unidos, eu vou só passar pelos Estados Unidos. não Não existe importa. mais isso. Não. Lá no passado, existiu isso. Se você fizesse apenas conexão nos Estados Unidos, você não precisava de visto. Mas isso, Uhum. gente, já mudou há muito tempo. O seu voo Eu pousa nos acho Estados Unidos? principalmente depois do terrorismo ficou bastante complicado viajar, você não acha? Com As certeza, regras são duríssimas. a aviação mudou demais depois de 11 de setembro. Depois de 11 de setembro, tudo mudou. E, Uhum. inclusive, a questão pousou nos Estados Unidos. Se o seu avião pousou aqui, você precisa ter visto americano. Então, válido, Uhum. claro, né? Visto americano válido. Mas eu vou apenas trocar de avião. Hello, Então, não não pode. importa. O Aí avião o que aconteceu? adentrou o espaço aéreo americano, você está nos Estados Unidos, É né? simples. Aí o que aconteceu? A pessoa perdeu a passagem. A pessoa perdeu a passagem. Por quê? Porque ela foi descobrir isso 2 dias antes. Em 2 dias você tira visto americano aonde? Em Nunca, lugar nenhum do mundo. Então nenhum ela lugar. Só se simplesmente. você for um político muito alto escalão. E Então o que, olhe que lá. aconteceu? Ela pegou seu dinheiro e jogou no lixo. No Se lixo, ela né? tivesse consultado um agente de viagem, a primeira coisa que um bom agente de viagem vai dizer vai ser o quê? Eu consegui uma tarifa muito barata para você, mas faz conexão nos Estados Unidos. Você tem visto americana? É a primeira Uhum. coisa que nós vamos dizer. É. A mesma, mas eu estou falando dos Estados Unidos, como podia estar falando de vários outros países que também exigem visto. Uhum. Ah, mas eu Visto, quero. vacina, várias coisas. Agora, gente, tem países que exigem seguro, tem países que exigem. Olha, tem uma lista de exigências. E isso Uhum. está valendo hoje, agora. Daqui a pouco eu ligo o meu computador e recebo uma mensagem. Olha, isso aqui é assim, assim, assado. Que era até ontem assim, a partir de hoje passou a ser assado. Exato. Então, esse é o trabalho do agente de viagem. O agente de viagem não está Uhum. aqui para dar dica. Eu não estou aqui para te dizer qual que é o melhor restaurante em Frankfurt. Não! Isso, gente, Uhum. vamos entender uma coisa. Tudo que você pode fazer de graça na internet, usando o seu precioso tempo, se você decidir fazer com um profissional, isso tem um custo. Ah, Uhum. não, mas eu quero de graça. De graça é sentar tranquilamente, pegar seu tempinho que está girando ali e começar a Uhum. trabalhar na internet. É. E confiar na informação que a internet está te dando. Porque eu também não Uhum. sei se aquela informação. Porque dica, outro dia eu ouvi um colega falando, dica é uma coisa que o sobrinho da sua amiga te dá sem nenhum compromisso. Isso é dica. Uhum. Bem Na dito. hora, na hora eu gostei dessa definição, porque na Uhum. hora que você me procura como profissional, Meg, eu sei que você viaja muito. Que hotel você me recomenda em Manhattan? Se Uhum. eu te der um hotel, o hotel que eu recomendo em Manhattan é esse. Aí você vai lá e não gosta do hotel. De quem é a culpa? Ou aquele Meg. dia, aquele recepcionista simpático que te recebeu não tá lá, tá outro recepcionista. Para começar, para um profissional, não existe dica de melhor hotel em Nova York. Na hora que você, Michele, me pergunta, Meg, que hotel você me recomenda em Nova York? Eu vou te fazer pelo menos 3 perguntas. Pelo menos Uhum. 3 perguntas, para depois de você me dar essas respostas, eu fazer na minha cabeça e dizer: esse é o hotel que eu vou te Esse é recomendar. o que passa com o teu perfil, né? Agora, para eu fazer isso, isso é o meu trabalho. Eu não Uhum. nasci em Nova York, eu não Uhum. tenho outro trabalho, esse é o meu trabalho. Então, esse é o. Inclusive, você pagou para viajar, você
pegou o seu tempo para ter essa experiência, as pessoas, é, eu acho que algumas vou te falar uma coisa que meu médico fala. Ele diz assim, eu não precisa mais de médico, o Google sabe tudo. Isso, Aí a pessoa chega aqui com a doença e ficou pior, porque ela viu no Google que isso resolvia e não resolveu, né? Só piorou a situação. isso. Eu imagino que com o turismo, elas fazem essas coisas na internet e depois esses sonhos se transformam em um pequeno pesadelo ou alguns percalços que poderia ter sido. Porque você não é todo mundo que viaja todo o tempo. Principalmente, acredito que quem mora no Brasil, para fazer uma viagem para fora do Brasil é um investimento, né? É um tempo que a pessoa se organizou e tudo. Que, Eu que não faria investimento. pela internet. Eu tenho experiências daqui, morando na Suíça, de ter ido em alguns países que eu confiei o que estava escrito na internet, nunca mais. Passei por Olha, perrengues, na hora, igual todo mundo fala, eu te disse isso na nossa pequena entrevista. Meg, eu passei muito medo no Egito por ter acreditado no que estava escrito na internet. Que não tem problema nenhum mulher andar sozinha, não tem problema nenhum com a roupa, não sei o quê. Não é, gente. Não é, acredita. pois é. Então, são detalhes tão pequenos de nós dois que É, fazem a diferença na hora da viagem. Então, isso é o exato. que eu queria assim, deixar muito, muito, muito claro. Eu já tive, olha, tem pessoas que dizem, Meg, você podia escrever um livro, e podia mesmo para contar histórias e histórias que eu tenho de pessoas que tiveram inúmeros problemas. Meg, eu comprei tudo na internet e não deu problema nenhum. Que bom! Que bom que você comprou tudo Uhum, na internet e não deu problema nenhum. Isso acontece, acontece. A gente nunca vai saber se você tivesse procurado um agente de viagem, um profissional, se a sua viagem teria sido muito mais tranquila, muito mais aproveitada, com muito melhores experiências. A gente nunca mais vai saber disso. Por quê? Porque o que passou ficou no passado. A gente não uhum, pode fazer uhum, mais. Agora, para as próximas viagens, fique sabendo que se você procurar um profissional, você não vai gastar seu tempo, você não vai arriscar, porque o profissional vai estar te dando informações fidedignas e reais daquilo que está uhum, acontecendo naquele momento, e a partir daí você tem como ter uma viagem que você realmente desfrute do que uhum. você. Eu já tive passageiros, eu trabalhava no aeroporto, uma vez recebo uma pessoa e a pessoa muito preocupada, duas moças tinham ido passar Uhum. o carnaval no Rio de Janeiro e viram pela internet e lá se foram, compraram tal hotel. Bem, o hotel que elas compraram, primeiro, eu posso dar o nome que eu quiser ao meu estabelecimento. Eu posso Uhum. dizer que é um hotel quando não é, né? Mas, enfim, o hotel não era hotel e ficava na zona de prostituição do Rio de Janeiro. Duas moças para passar o carnaval. Meu Uma delas Deus! chorava. E eu disse, eu lamento. Agora, naquela época, o Rio de Janeiro, no carnaval, eu quase levei elas para minha casa. Faltou pouco. Uhum. Por quê? Porque não tem lugar nenhum. Você Imagino. nem no hotel 5 estrelas você encontrava lugar Uhum. para elas. Mas elas compraram na Nossa. internet, o hotel era maravilhoso, isso, aquilo e aquilo outro. Gente, Meg, é o eu fui, seguinte, eu pedi uma viagem para o meu namorado de Natal em Dubai. Eu comprei o hotel pela internet. Cheguei lá do lado do hotel, tinha uma construção. E me deram um quarto virado para a construção. que lindo, não é lindo? Você viajar e ter isso daí, você Era a viaja, viagem passar dos uma. meus sonhos, era o lugar que eu queria conhecer. Eu gosto muito de conhecer o que o ser humano é capaz. Sim, Que sim, decepção! sim. Que Eu já estive decepção! acompanhando um Eu grupo uma chorei, vez, eu chorei na olha, recepção, eu fiquei com ódio, assim, porque era o meu sonho ir naquele lugar, sabe? e agora, se isso acontece com um agente de viagem, o agente de viagem, eu não estou dizendo que uma viagem com um agente de viagem é a oitava maravilha do mundo, que você não tem nenhum problema. Não, gente, olha só.
Problemas acontecem a qualquer momento. Imprevistos acontecem a qualquer momento. Você, como agente de viagem, eu, no caso, eu não tenho um hotel. O hotel não é meu, a empresa aérea não é minha. Eu dependo dos Uhum. funcionários que estão trabalhando para esses fornecedores. Só que se acontece algum problema, você tem com quem falar em português. Hello? Em Uhum. português. Alguém que te conhece, conhece o seu perfil de passageiro e mais, Uhum. alguém que conhece o fornecedor. Alguém Exato. que sabe para quem tem que ligar para resolver esse tipo de problema. Eu Isso que já eu tive queria com... te Sim, perguntar, diga. desculpa te interromper, mas depois eu não quero que some essa pergunta da minha cabeça. Meg, e quando a pessoa viaja por conta própria e passa mal? Ou então, porque assim, eu não, eu te falei isso lá e eu queria muito te perguntar, porque eu vejo que tem uma grande revolução agora, mulheres que viajam sozinhas, essas coisas todas. Eu te disse a minha preocupação sobre isso. Sim. Quando acontece algo, quem socorre essas pessoas? Principalmente se elas estiverem num país que você não precisa responder agora, só para eu não perder a linha da pergunta, porque isso para mim é muito importante. Quem socorre essa pessoa que está num país, seja casal ou sozinho, no momento que tem algo? Ou ele passa mal, ou acontece qualquer coisa. Isso é a mesma coisa de quem é que socorre uma pessoa quando o seu carro é roubado. É a pergunta que não quer calar. Você Uhum, faz seguro do seu carro para levar em seu carro? Não. Ninguém faz uhum, seguro do carro para que e fique em casa, Senhor, fazer com que roubem meu carro. Não. Ninguém faz isso. uhum, Por que você quer fazer isso? Por que você faz seguro de carro? Para que se roubarem o seu carro, você fica tranquila, porque você sabe que você tem um seguro. Eu já tive um carro roubado e recebi um outro carro de um seguro. Isso para uhum, contar um dos casos. Bem, a mesma coisa se você tiver um problema, se você tiver, depende do seguro que você contrata. Tem seguros que se o seu carro for para a oficina, eles vão deixar um outro carro com você e você vai andar com esse carro até que o seu carro seja devolvido. uhum, Acontece que com seguro de viagem, é que as pessoas pensam que seguro de viagem é plano de saúde. Seguro de viagem não é plano de saúde. Plano de saúde é uma coisa, seguro de viagem é outra. Então, com uhum, seguro de viagem, acontece uma coisa e você passou mal num país qualquer do mundo, dependendo do uhum, seguro que você compra. Estou dizendo que todos os seguros são iguais, como eu já disse, que nem todos os agentes de viagem são iguais, como nem todos os médicos, advogados, dentistas, etc. Bem, uhum, então, você tem um problema, você liga a cobrar, ou você manda um WhatsApp, seguro com o qual eu trabalho, você manda um uhum. WhatsApp, se identifica, diz qual é o seu problema, e a partir daí é aberto um processo onde a seguradora vai te encaminhar para resolver esse problema. Mas isso é Meg, com você, né? Quando você sabe a segurança que cobre aquilo, que é correta, que vai atender. Porque eu fui em Portugal e eu vi uma moça, por isso que eu tô te perguntando, essas são experiências que eu vi, tá? Você sabe, onde você vai aqui na Europa tem brasileiro turistando. sim, E ela tinha perdido o passaporte, ela não sabia a quem recorrer. isso. É, exatamente. Se ela Aí ela foi tivesse no. comprado com um agente de viagem, ela bastava chamar o agente de viagem, que o agente de viagem ia dizer para ela na hora quem ela tinha que recorrer. Se ela tivesse um seguro, bastava ela ligar para o seguro ia dizer na hora quem ela tem que recorrer. Aí, Uhum. por causa desse problema, ela teve uma dor de cabeça fortíssima. Bastava ligar para o seguro, que o seguro ia encaminhar para um médico, mas ela não tem condição nem de ir para o médico. O seguro manda o médico aonde ela está. Bem, Uhum. isso, como já Nossa. falei, depende do seguro. Eu já tive Uhum. passageiros em vários grupos meus que tiveram problemas e o médico foi no hotel. O É médico porque às veio no vezes hotel. você pensa assim, ah, aquela promoção US$ 100 menos, não sei o quê. Mas esse cem Ah, dólares às vezes vai se transformar em 1.000 de prejuízo depois. quando eu mando um seguro para uma pessoa, eu sempre, uma proposta de seguro, eu sempre mando no mínimo 3 ou 4 valores para a pessoa escolher. Uhum. A maioria dessas pessoas me perguntam, Meg, se fosse você, o que você escolheria? O Aí eu digo, máximo. Meu Deus. se eu tivesse assim, assim, assado, eu escolheria esse.
Por quê? Há um tempo atrás, não sei se você lembra, teve um problema na Capadócia com 2 balões que se chocaram. E Que umas dentro do... senhoras estavam no balão? Brasileiras, Uhum, exatamente. uhum. Nem todas estavam com seguro. E uma das que estava com seguro foi o seguro mais baratinho que tinha. Então, o que que o seguro Morreu. cobre? Quando você compra um seguro, você compra uma cobertura. Outro dia Nossa. fazia uma live com a Carla de Nova York e a gente falava Uhum. das coberturas. Ah, mas US$ 10.000 é muita coisa. Sabe quanto custa uma ambulância dentro da cidade de Manhattan? US$ 700. A Sabe quanto ambulância. custa transportar um corpo para o Brasil? Eu vou falar aqui, e se as pessoas acham que não pode ir na internet, é muito importante isso aí que você está falando. Meu pai, quando vem aqui, eu faço o seguro completo, 500 francos. Mas se acontecer algo com ele, em qualquer região da Europa, eu posso ir com ele no hospital. E se ele falecer aqui, porque a gente tem que ser realista, a partir dos 65 anos, 70, pode acontecer algo, o corpo dele pode ser transportado daqui para o Brasil. Você não tem esse dinheiro? Custa 60 a 80 mil francos transportar um corpo daqui para o Brasil. É isso. E não é É, mentira, é, pode é. procurar. Sempre tem no Facebook, essa sua coisa aqui não é só falar, parece, ela quer. Não, gente, tem muita coisa que envolve. E aí você pensa assim, não, mas não. Gente, eu vi história de Fátima, por exemplo, que recebe várias senhorinhas, né, católicas. Várias histórias de pessoas que eu acho que a pessoa fica emocionada, sabe? É um sonho, o lugar é muito bonito, é muito. Realmente ali tem uma coisa especial. Eu não sou católica, mas já fui 3 vezes. É um lugar especial. E pronto, morreu, bateu ali as botas. Eu fico pensando, isso aí que você está falando é muito importante. Que as Muito pessoas não importante. pensam, viu? Não Não, pensam. não, não, não. E a pessoa vai para um lugar que nunca comeu aquilo, come e passa mal. Ora, gente, olha Exatamente. só, no Brasil você passou mal com uma dor de barriga, você vai na farmácia, o farmacêutico diz: toma isso daqui baratinho, vai resolver seu problema. Nos Estados Unidos, na Europa, nos Estados Unidos, ninguém. Você não adianta perguntar para o farmacêutico não vai te responder isso. Então, Aqui eles gente, não vendem antibiótico sem receita. Antibiótico, no Brasil você tá com uma gripe, você vai pro seu farmacêutico, diz assim, olha, eu preciso de antibiótico. Não vai, eles não te dão. E outra coisa, não exatamente. pense que você possa viajar com uma bolsa cheia de medicamento, que você sabe que também não pode, né? Tem Tem, coisas tem vários, restritíssimas. tem vários detalhes numa viagem, muitos detalhes, muitos detalhes. Então, um seguro, você tem toda a razão, a pessoa a partir de 65, 70 anos, lógico que todos as possibilidades de problemas vão aumentando, mas isso não Uhum. quer dizer que uma garota de 20 anos ou uma mocinha de 25, de 30 não tenha problemas. Tem É, sim, e muitos, sim, e muitos. claro. Então, Uhum. para isso que a gente faz seguro. Ah, mas eu viajei e não precisei do seguro. Foi um dinheiro jogado fora. Você paga seguro do carro, também acha que é dinheiro jogado fora? Exatamente, Então, exatamente. primeira coisa. Você paga o Segunda, plano de saúde todo mês, mas você não vai no médico todo mês. Mas você está se prevenindo. O nome é prevenir. Porque essa exatamente. coisa, olha, tem um grupo que eu participo, a menina trouxe a mãe dela aqui e não fez seguro. A mãe dela quebrou a perna e na Suíça não existe hospital público, tá? Não tem. Só com plano de saúde. Ela pagou 20 mil francos pelo a mãe dela ter ficado 6 dias no hospital e mais o acompanhamento, o gesso na perna e tudo. É, isso. É assim. Então, olha, além de tudo isso, eu quero dizer o seguinte: de tudo que você vai comprar numa viagem, passagem aérea, hospedagem, city tour, Uhum, programa com guia, comprinhas, as tais comprinhas que a gente faz, uhum. de tudo que você vai comprar numa viagem, a coisa mais barata que você vai comprar é o seu seguro, acredite em mim. Se você tem dúvida, me manda um direct, meu Instagram está aí em cima, junto Uhum, com o de Michele. Você me manda um direct, a gente conversa e eu vou te demonstrar uhum. que a coisa mais barata que você vai comprar na sua viagem se chama
seguro de viagem. Então, na minha opinião, não existe razão para você não viajar, para você viajar sem seguro. E fuja dos seguros baratinhos, porque os seguros baratinhos não vão te dar a cobertura na hora que você precisar. Não se esconda atrás de que, eu comprei um seguro. Não se esconda atrás desse seguro baratinho para justificar, mas eu comprei um seguro, mas comprou o seguro errado. É que nem a outra que comprou a passagem errada. Queria vir para o Brasil desde a Europa e acabou comprando uma passagem pelos Estados Unidos e jogou fora o dinheiro porque ela não tinha visto para chegar nos Estados Unidos. Então, essa é um resumo. Agora, deixa eu te responder uma pergunta que ficou lá atrás, que foi que você me fez, de que por que na hora que você chega no aeroporto a passagem é tão mais cara do que lá quando você viu a promoção tal e qual. E por que existem tantas diferenças, todas elas dentro da mesma cabine, que é a cabine econômica, né? Então, a explicação, assim, rapidamente, é a seguinte. É a lei da oferta e da procura. A empresa aérea lançou aquele voo. Ela precisa começar a vender. Até para decidir se o voo vai sair, se não vai, enfim. Para começar a vender, ela faz promoções. E essas promoções são muito baratinhas. Sempre ida e volta. Promoção só de ida não rola. É um negócio que não rola. Então, promoções de ida e volta, tá? Portanto, ela começa a vender naquelas tarifas mais baratinhas. Você está na classe econômica e você conseguiu essa tarifa mais baratinha. Dependendo de como for a venda, amanhã ou semana que vem, essa tarifa sobe. Por quê? Porque a procura está maior. Então, tudo isso é um sistema que vai observando o movimento. Aí, ela, a tarifa está maior. Então, você pensa, eu vou comer melhor, a minha poltrona é maior. Não, é a mesma poltrona. Vocês podem até viajar juntos. Um pagou X, o outro pagou 2X. Por quê? Porque comprou em outro momento. E aí, então, ou porque comprou só a ida, não comprou a volta, e como eu disse, a promoção é de ida e volta. Então, tem essas diferenças. Daí, o avião é liberado, o departamento de reserva libera isso para o aeroporto, porque faltam 3 horas para o embarque, vamos supor, 4 horas. Você chega no aeroporto querendo comprar uma passagem para esse voo. Ora, se inverteu a situação. É você que precisa e quem tem o produto sou eu. Então, se eu tenho o produto e você precisa, eu vou te cobrar um valor que é o valor mais caro. Eu não tenho mais promoção no aeroporto. Eu tive 2 casos de pessoas agora em dezembro, mas teve outros também. Por exemplo, nós imigrantes, né? Estamos aqui, do nada alguém da nossa família adoece, né? E você tem que ir. Aí eu falei para uma amiga, ela teve que ir 2 vezes. Entre novembro e dezembro, 2 vezes, que a irmã... É algo pessoal, não posso ficar falando aqui, mas infelizmente aconteceu algo e ela teve que ir. Nossa, ela pagou assim, nessas 2 idas, mais ou menos, eu acho que uns 4, 5 voos em 2. Porque sempre foi de... Eu falei assim pra ela, poxa, poderia ter um seguro para isso, sabe? Tipo assim, algo que se você precisa naquele último momento, por esses motivos que você... Porque assim, se você já tá num momento de dor, e ainda você tem que não é barato, sabe? Não, não é. Não é barato. Mas existe sim um programa que você depende da situação, aonde você pode ter uma redução. Mas isso são situações e situações, enfim, tem que estudar muito, cada caso é um caso. Olha, a Bárbara está aqui. Oi, Bárbara, que bom que você está por aqui. Ela está dizendo Bárbara, obrigado pela live. Excesso de zelo, mas muito bom quando a gente precisa. Eu não estou conseguindo descer as perguntas. Acho que ela você falou pode assim que a fazer irmã isso dela aí. foi para a Austrália em janeiro, foi pelo Catar, só que a gente disse que eu tinha que ter um visto para entrar. E elas fez e não foi necessário, porque era trânsito. Mas olha, depende, viu? Esses lugares assim, Arábia, eles mudam.
Eles são, né? Eles têm, não é, e no caso do confia na Catar, gente. e no Confia caso na do gente. Catar, no caso do Catar é diferente do caso dos Estados Unidos, né? Então, É. o caso dos Estados Unidos realmente é ou você tem visto ou você simplesmente não Olha, embarca no voo. mas aí é que tá. Tem países, isso eu falo por experiência, que pode dizer assim, ah, não precisa. Amanhã eles falam, não precisa. Pode ter Com acontecido. certeza. Como eles são mais, eles têm, assim, esses países árabes, a lei funciona, eles têm controle sobre o país deles. Então, se acontecer alguma coisa que eles acham que não foi legal e eles querem implantar essa coisa, eles falam, tem que fazer, pode ser que de hoje à noite não precisa, mas amanhã de manhã cedo vai precisar, né? A Então é gente bom, falou isso é por aqui isso também no que é início, né? importante. Que as mudanças elas estão acontecendo assim, A todo rapidamente. momento. Inclusive, É. a gente também. Eu posso dizer para um passageiro que vai viajar mês que vem que ele não Uhum, precisa, que ele tem que fazer teste de PCR. Acontece que uhum. de hoje até o mês que vem mudou, não é mais PCR. Não, Agora é hoje para antígeno. amanhã. Agora é antígeno. Então, nós também temos outra diferença do agente de viagem. O agente de É. viagem, ele cria uma relação com o passageiro. Então, quando existe uma mudança, a gente já tem aqui sistemas e tal que diz, Uhum, você tem uma passageira viajando para o Catar, vamos supor. Então, o que, que a gente faz? A gente já liga para o passageiro, olha, mudou. Era PCR, agora é exato. antígeno. Era antígeno, agora é PCR. É. Olha, não precisava disso, agora precisa daquilo. Enfim, Uhum, essas coisas vão acontecendo assim, né? exato. Vão acontecendo assim. Foi É. excesso de zelo, mas deu certo porque mudava tudo toda hora. Exatamente, Bárbara. É isso Isso. aí mesmo. É É assim isso mesmo. mesmo. E vai ficar. E assim, se eu posso dar uma dica, você está nos Estados Unidos, eu estou aqui na Europa, né? A gente está tendo agora essa questão, né? Na Ucrânia Sim, e tudo. Cada infelizmente. vez mais essas regras vão ficar mais rígidas. Então, mais do que nunca, eu acho que o agente de viagem é imprescindível. Quando for fazer o budget, né, da viagem, agente de viagem é o topo da pirâmide, porque é dele que a sua viagem vai começar a dar certo. Essa é a Com impressão que eu certeza, tenho. com certeza. Na verdade, as pessoas precisam, às vezes, quando você começar a pensar na viagem, a viagem tem 3 pontos. Primeiro é quando você começa a sonhar, você começa a planejar e tal. A segunda é quando você está realizando a viagem. E a terceira é que Uhum, você nunca mais vai esquecer dela. Você vai lembrar quando você ouvir uma música, quando você vê uma foto, quando você vê um filme, quando você conversar com amigos, enfim, vai ser sua uhum. para sempre. Então, naquele É. primeiro ponto lá, que é planejar, a gente precisa ter o apoio de um profissional. Eu não sei por que as pessoas tratam os seus sonhos, às vezes o sonho de uma vida, tão desleixadamente algumas vezes. Uhum, Mas uhum. está tudo certo. Eu não tenho. Olha, quando eu estou dizendo aqui, procure um agente de viagem, então você está dizendo que você não deve fazer na internet? Não, gente, olha só. O sonho é seu, você trata o seu Uhum, sonho da forma que você achar melhor e tá tudo certo. Ninguém aqui uhum. está errado. Estamos todos certos. Eu só estou dizendo quais são as diferenças. A gente É, não pode comparar duas coisas diferentes. Eu não posso comparar uhum, laranja com banana. Então, são exato. duas coisas diferentes. Mas Uhum, eu gosto de laranja, eu gosto de banana. Tem gente que não suporta laranja e gosta de banana. Ela é pior do uhum. que eu? Não, ela é Não, apenas são diferente, está opiniões. tudo O que você certo. está dando aqui, na verdade, são dicas, né, de como pode dar muito certo tudo isso, Exato, eu só né? estou E assim, explicando. por exemplo, o meu sonho dessa viagem, chegou lá, o hotel era assim, já baixou a minha vibração da viagem, Isso, exatamente. Exatamente. né? E a primeira coisa que você me falou de Dubai não foi dos prédios maravilhosos, dos shoppings, disso, daquilo. Não. A primeira coisa que você falou de Dubai foi dessa experiência péssima que você teve. Uhum. Então, é isso que ficou da sua viagem mais Tem forte para uma você. segunda experiência que eu deveria. Eu fiquei num hotel no na Palmeira, lá. Sim. Era super longe da cidade. E não tem Ah, transporte público. aham. É isso aí. Eu É isso aí. paguei táxi todo o tempo.
Tá aí a Mas economia que não compensa, não ter contratado uma agência de viagem. É isso. Estou falando experiências que eu passei, viu? Para isso, dizer que, exatamente. sabe, é importante sim, acredite. Você já deve ter ido a Paris mais de uma vez. Paris é um círculo assim, ó. É assim Uhum, que é Paris. Aí uhum. a pessoa vai para Paris e diz: Não, mas eu vou ficar em Paris. Ah, vai, que maravilha. Aonde? Aqui. Eu vou ficar aqui. Ok. Vou ficar aqui. Ok. E você vai a Paris para fazer o quê? Ah, eu vou para Paris para ver a Torre Eiffel. E a Torre Eiffel está onde? Ah, ah, E as pessoas se iludem que Paris, a Europa é seguro. olha, Cuidado com a zona que você fica. tem muitos detalhes. Como eu já disse, detalhes tão pequenos de nós dois. É Então, um. gente, É, olha, você tem gente aventureira, tem todo tipo de exato. viajante. O que eu quero dizer e deixar aqui nessa live para você é o seguinte: viajar, começamos falando disso. Isso, Viajar é a melhor coisa do mundo. com Não certeza. desista dos seus sonhos e Não, viaje. exato. Viaje agora. Muito. Não te tira. Escolha. Eu sempre falo pro meu filho, viajar, ninguém te tira. Você vai estar lá com seus netos ou com as suas amigas e você vai lá na sua velhice, sim, você vai pensar, eu fui em tal lugar, vivi essa experiência, essa experiência, essa experiência, tal lugar é aqui. É incrível, Exatamente, é exatamente. incrível. Então, não deixe de viajar, viaje, viaje no seu estilo. Então, se o seu estilo é pegar, ah, não, eu vou organizar a minha viagem. Ótimo! Uhum. Gaste seu tempo, faça suas pesquisas, procure aquilo que você mais quer e vá viajar. Não, não, eu Uhum. prefiro a segurança de quem já conhece, de quem vai me dar todas as informações para que eu faça a melhor viagem. Vai tirar Ótimo, minhas pedras do caminho, né? procure um bom profissional. Eu e tantos outros que estamos por aí. Uhum. Então, se você quer falar comigo? Já falei lá no início da live. Basta ir no meu perfil, tem lá um link direto para minha agenda. Você marca na minha agenda 30 minutos totalmente grátis e nós vamos conversar sobre a sua viagem. A Então, Bárbara falou que viajar viajar é investimento. com Com certeza. certeza. O melhor investimento que você pode fazer na vida. Uma Uhum. joia, um carro, uma casa, seja uma reforma na cozinha, tudo isso você pode perder. Mas como a Michelle falou, o que você ganhou numa viagem, ninguém Uhum. te tira, vai ser Ninguém se seu tira. para sempre. E Então, fora que você tem a viajar. visão do mundo com seus olhos, não pelo que as pessoas falam. Esse é o maior presente que você ganha viajar. Com Eu, por certeza. exemplo, conheci a Arábia. Obviamente, não vou entrar aqui em coisas, porque eu acho que cada país tem o seu problema e as pessoas têm que olhar mais para dentro do problema do próprio país e não estar criticando o outro. Eu tive a minha visão e eu voltei bem diferente de lá, sabe? Ah, sim, sim, sim. Eu já estive em alguns países muçulmanos e antes eu achava algo dos muçulmanos. Uhum, Hoje eu acho outra coisa completamente diferente. Completamente uhum. Porque diferente. você viu, né? Você. Sim, eu convivi com eles, vi como eles funcionam, como é que a coisa funciona. Claro, Uhum, isso tudo acompanhado por um guia profissional que mora no local, que me levou uhum. nos lugares certos, que me Exato. falou sobre a história, que me Uhum. explicou não o que está na televisão, o que está na mídia, a gente já sabe o que acontece com a mídia. É. Então, esses guias me ensinaram o que é realmente ser muçulmano. Isso para dar Uhum. um exemplo, eu tenho vários E eles outros, têm mas orgulho esse. do país deles, né? Eles querem que você saia com uma boa impressão de lá. Exatamente. Então, É. o que eu gostaria era que ficasse aqui para vocês, a minha maior mensagem é: faça um investimento em você. Saia da onde você está e Com certeza. viaje. E Viaje. seja um Isso vai abrir. desbravadora como a Meg, que saiu do Brasil. E não, mas isso tem que falar, sabe? Você passou por essa situação, perdeu seu parceiro e se viu. Mas aí você falou: não, o que eu vou fazer com essa situação? Eu vou ficar aqui
e me vitimizar, né? Não, meu Deus, aí você imigrou para os Estados Unidos, né? Para um país Isso. novo e fez isso, a situação toda e tá É. continuando no seu ramo. Eu acho que isso também é algo que você pode dizer para quem está aqui nessa live. Você acha que viajar tanto assim te dá. Isso é uma pergunta. Isso eu quero. Bem aí, minha última pergunta para você. Você acha que se conhecer o mundo te transformou nessa pessoa mais corajosa que você é hoje? Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Não só me transformou numa pessoa mais corajosa, como também me fez ver que não existe certo e errado. O certo e errado depende de tantas circunstâncias. Então, Exato. quando você mora num outro país, você diz assim: ah, mas não, eu vou me mudar para os Estados Unidos, por exemplo, vou me mudar para os Uhum, Estados Unidos ou para a Suíça, ou seja lá para onde for, porque o uhum, Brasil está péssimo, o Brasil isso, o Brasil aquilo, o Brasil. uhum, Pum, pum, ok. Achando que a Suíça, Portugal, os Estados Unidos, a França, seja lá o Japão, é o paraíso. Paraíso uhum, não existe. Existe um passe que a gente tem que pagar para ir para o paraíso. E esse uhum, passe significa que você morreu. Então, enquanto a gente não morrer, o paraíso não existe. uhum, Todos os países têm problemas. Os Estados Unidos têm inúmeros. Não é um nem são dois. Os Estados Unidos têm uhum, inúmeros problemas, diferentes dos problemas do Brasil. Mas os uhum, Estados Unidos é melhor do que o Brasil? Depende do que você está perguntando. Quando me uhum, perguntam o que foi que fez você vir, número um, para mim, Meg, foi a segurança do dia a dia. uhum, Aquilo eu estava sozinha e aquilo foi cada vez mais ficando enorme para mim. Nos Estados uhum, Unidos, a gente tem um outro tipo de segurança no dia a dia. Eu estou uhum, falando em dia a uhum, dia. uhum. Então, nós temos aqui também, daqui a pouco vão me perguntar aqui, Meg, aquele pessoal, você está falando de segurança? E as crianças que vão para a escola e entram na escola? Eu não estou falando disso, eu estou falando Mas do isso é uma dia coisa a muito dia, esporádica, isso é muito. pontual. O dia a Ah, dia é Meg, muito mas diferente. os malucos que andam armados, porque nos Estados Unidos todo mundo pode ter arma. É verdade, nos Estados Unidos qualquer um pode ter armas. Não é arma, é armas. E Na Suíça armas também. de grande calibre. Então, ok, eu só estou dizendo isso para lembrar. Uhum. Paraíso não Não existe. existe. Aqui existem também problemas. Viajar me fez ver que Uhum, muitas vezes aquele problema que tem lá no Brasil, exatamente igual, existe em outro país, uhum, XYZ. Só que eles aqui nesse país tratam esse problema de uma forma completamente diferente. E uhum, que esta forma é possível. É uhum. possível para resolver aquele problema exatamente igual que a gente tem no Brasil, ou Exato. vice-versa. Às Uhum. vezes, nos Estados Unidos, existe um problema que no Brasil tem exatamente igual, mas que no Brasil a gente resolve com o pé nas costas. E aqui parece que o negócio é o fim do mundo. E às vezes eu digo assim, gente, mas bastava mudar essa cadeira de lugar. É. E o problema estava resolvido. Só que, E no Brasil, nós estamos no nosso país, é o teu país. Nos Estados Unidos, você está no país dos outros, ah, é assim terminamos. né? Para dizer a você que você pode ser milionária nos Estados Unidos, que você pode falar inglês exatamente como os americanos, coisa difícil, mas você pode Uhum. falar inglês exatamente como os americanos, que você pode viver a vida exatamente como os americanos ou em qualquer outro lugar do mundo. Põe uma coisa na sua cabeça. Para sempre, forever and ever, você será uma imigrante. E isso não te diminui em nada. Em Uhum. nada. Apenas tenha certeza de que você não é daqui. E, portanto, Uhum. você será sempre uma imigrante. É, é simples Funciona assim. assim.
Simples Simples assim. assim. Simples Ai, assim. Meg, olha, eu quero muito te agradecer. Nossa, Obrigada. foi ótimo. A Que todos que bom. comentaram, que interagiram. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no Insta, no nosso canal do YouTube Desafios da Imigrante e no Spotify, no Desafios da Imigrante também em forma de podcast, tá bom? Eu te agradeço muito, assim, você é uma luz, assim, você é uma Ah, que sabedoria. bom, obrigada. E olha, Obrigada, Cris. siga o conselho da pessoa que falou, escreva um livro. Você está Ah, preparada para isso. Com meu Deus, certeza. obrigada. Tenho Gente, foi um certeza. prazer enorme estar aqui com vocês, passar esse tempo. Menina, já passou 1h15, Pois Jesus, como a é, gente fala. mas o papo foi bom. Isso Pois que é é, legal. gostei muito desse papo. Obrigada pelo convite. E Imagina, nós que agradecemos aqui do time. eu tô lá no Viajando com Meg. Qualquer coisa que você precisar, vai ser um E o canal no prazer. YouTube? Ah, meu canal no YouTube é E Por Falar em Viagem. E o meu site está chegando aí, hein, gente? Gente, nós temos 220 pessoas assistindo essa live. Isso é muito chique. Olha, um Nós beijo temos. enorme para cada Olha, um de vocês. e todo mundo que assistir essas dicas depois. Vai lá no Insta da Meg e fala: Meg, obrigado, olha, você me salvou disso. Eu nem tinha pensado nesse planejamento, Que né? Vai ótimo. lá e comenta, dá o Muito crédito, bem. porque ela cria um monte de conteúdo no Insta dela bem legal e no canal do YouTube, que ali já você vasculhando, já cria um plano de viagem, viu? Pois é. E vamos ver se alguém tira uma foto nossa para registrar aqui esse momento. Ah, sim! Pois é, fazer Vou um. ver se eu consigo fazer um. Pera, que pena. Se não parar a live. Ah, meu Ah, Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um sorriso. Pronto. Já tirei conseguiu? aqui, então Ótimo. consegui. Muito Gente, muito obrigado, viu? obrigada. Pelo seu Bom tempo, fim de pela sua semana para vocês. sabedoria. Foi incrível. Um beijo. Obrigada, Ótimo final de querida. semana para você e todo mundo que acompanhou a gente aqui. Isso. Para vocês também, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.